Olá, eu sou a vereadora Thaís Ferreira e esse é o Mãe Tudo Pode, um podcast de mãe para todas as pessoas, para a gente trocar sobre casualidade, sobre política, sobre tudo que contempla e não contempla as nossas maternidades. A gente está falando de desafios, de alegrias nessa trajetória de ser mãe, mas não apenas isso. A nossa convidada de hoje é a Quitéria Chagas. Gente, é isso mesmo, aquela maravilhosa que é muitas coisas antes de ser rainha de bateria e também depois. A gente vai falar aqui da Quitéria doula, Quitéria atriz, Quitéria psicóloga e também rainha do nosso queridíssimo Império Serrano. A gente está muito feliz de ter aqui com a gente. Esse é um espaço de mais do que troca, né? Para a gente se reconhecer. A gente sabe que entre mulheres negras a gente precisa buscar esse reconhecimento das nossas trajetórias, essa exaltação, celebração e ter você aqui para falar em primeira pessoa, que também é muito importante, para além desse lugar de objetificação que você sempre sofreu. Então, seja Sim. muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui, vereadora. Eu estou muito feliz e poder trocar com vocês a minha experiência de vida, a minha história, né? Que, nossa, é múltipla, é plural demais, porque eu também vivi no exterior por 7 anos, retornei para o Brasil, então eu acabo tendo visões de mundos completamente diferentes também, dos eurocentrados, como é que se construiu esse eurocentrismo também. A minha filha, ela estudava em escola na Itália, né? E agora está estudando no Brasil, então a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, das realidades. E agora você já chegou no nosso tema, né? Que a gente vai tratar com você sobre essa questão da pluralidade, né? O que é ser mãe em toda essa pluralidade e para a gente fugir realmente de imagem de controle, de estereótipo, porque até enquanto mãe a gente é sempre colocado nesse lugar. Então tá, você é a mãe e a mãe é tudo que você é e tudo que você pode ser. Só que a partir da sua trajetória a gente sabe que não. O lugar de mãe é o lugar de ser plural, é o lugar de estar dentro e fora do país, é o lugar de gestar, mas também de continuar no carnaval. E tem outros espaços do carnaval que você continua, mesmo não sendo só mesmo sendo mais rainha, tem o lugar de psicóloga, tem o lugar de atuação, tem a doulagem, que é uma luta importante. Então, no nosso roteiro, a gente vai trazer aqui, né, uma série de perguntas para poder entender mais esse contexto e dar oportunidade, né, para que cada vez mais pessoas possam humanizar as nossas figuras, né? E aí, eu queria que você contasse pra gente, como você falou da sua filha, né, dessa trajetória aí de estudo fora do país e tudo mais, mas vamos voltar um pouquinho. Como é que foi a chegada da sua filha na sua vida e o que você mais sentiu, assim, de mudança no estilo de vida da Quitéria antes de ser mãe para a Quitéria que se tornou mãe? Nossa, eu mudei completamente. Eu era muito menina, muito assim, não vou dizer submissa, mas muito receosa. Não imprimia muito meu empoderamento. Estava assim em construção, vamos dizer assim. Eu tinha poder em alguns momentos na construção como atriz e como personalidade da TV. Eu peitava até, tinha muita imposição social, assim, que eu falava, caramba, eu tô ali, eu tenho essa coragem, mas ainda estava germinando. Depois do parto, o parto natural, para mim, foi um divisor de águas. Chegou a mãe, né? Chegou muita coisa, chegou naquele momento, porque você tem um encontro com o inconsciente, o poder da vida e da morte está nas suas mãos, e ainda mais eu que optei com o tempo. Foi com 36 semanas que eu mudei de ideia do hospital para o domiciliar. E teve toda uma mudança histórica, construção social, para poder desconstruir o que me ensinaram, que o hospital era seguro, ok, mas será que é para mim? E eu comecei a ver que seria invasivo e fosse inibir o meu parto. Aquelas coisas, faz o check-in. Mãe, a pessoa morrendo de dor, assina o papel. Eu não vou pensar em papel. Não vou, eu não quero pensar em ninguém, não quero olhar na cara de ninguém naquele momento. Então, eu comecei a me ver nesse cenário de parto. Eu falei, isso vai inibir meu parto. Vai demorar 500 mil horas, eu vou para cesárea certamente. Depois que eu trabalhei como doula, eu vi, realmente iria para cesárea de fato, porque tudo ia me estressar. E o estresse inibe. E aí eu mudei de ideia, com 36 semanas, fiz o parto domiciliar, com assistência da equipe. Até era Marcela Pereira, era médica, era enfermeira obstétrica, chefe de um hospital público, que eu não me lembro qual hospital, mas ela era parteira.
E aí tinha essa equipe toda ali, que eu escolhi a dedo. Eu falei, essas pessoas não vão inibir o parto. Pra se sentir segura. Pra me aquele sentir momento segura. fluir, né? Porque eram pessoas que eu escolhi a dedo. Mas na hora, na Partolândia, eu odiei todo mundo. Você vira outra pessoa, né? Que Não tem ninguém, jeito, ninguém eu tá não conseguindo queria te ouvir. ninguém. Eu falei, as pessoas estão me incomodando. Eu falei, gente, que loucura. E parece que eles não estão entendendo o que a gente Não tô quer e o que a entendendo, gente fala. Não entendem mesmo. E foi ótimo que eu criei uma equipe que não tocasse em mim de hipótese nenhuma, só se tivesse uma intercorrência absurda. Porém, como eu estudei muito a parte da psicologia perinatal, que é uma área da psicologia, que é um tabu até para psicólogo, porque até psicólogo também tem trauma, gente. Então, Sim. por isso que nós temos que fazer terapia. Com certeza. E é tão estranho, porque como é a base dos traumas e da psique humana, desde a fase intrauterina, existe questões psi ali. E de herança também, transgeracional, enfim. É um tema que as pessoas não abordam muito e fogem disso até na academia. Quando você estuda psicologia, eu fui aprender isso com um professor da UFRJ, o Sérgio Gomes, que ele é um bambambam da psicanálise. E eu comecei a estudar sobre isso e ver que várias questões de sintomas durante a gestação, parto, pós-parto, são, obviamente, correlacionados à psique humana. Sim, com certeza. A gestante que vomita muito, por que a outra não vomita? Tem uma questão de aceitação, de rejeição, às vezes, do bebê também. O bem-estar durante bem-estar, a gestação, pós-parto, vai estar totalmente relacionado ao seu estado de saúde mental. Né? E na hora do parto, eu senti a dor foi absurda. Para mim, eu estava morrendo. Falei, vou morrer agora. Eu falei, não, você é forte, você vai voltar. Então, tinha toda uma viagem assim na minha mente, essa construção. E como aconteceu tudo assim sozinha, né? Apesar que meu marido, eu precisei da ocitocina do meu marido, obviamente. Foi maravilhoso aquele momento de transe, porque ele não queria acompanhar o parto, ele odiava sangue, não queria ver nada. Tinha todos os receios do mundo. Ele não ia entrar na sala de parto. Ainda bem que eu não optei para o hospital, porque eu precisei dele na hora. Em casa teve aquele conforto, né? De estar ali. E ele invadiu a sala do quarto quando ele quis. Aí ele entrou na banheira, me abraçou. Quando ele me abraçou, eu relaxei, ela nasceu. Que legal, viu? Era aquele lugar da segurança Tava mesmo, precisando. Né? Do conforto físico também, que é tão importante, né? E aí tem aquela questão do bebê nascer, e aí você sentir aquele empoderamento, que você fez tudo, que você se realizou da maneira que quis, não tive laceração, não tive nada. Ela nasceu de 43 semanas. Nossa, bem esticado. Peitei a final, médica. Né? Peitou mesmo. Ela, não, você tem que fazer a indução. Eu falei, gente, olha, eu já venho com os artigos científicos, que eu sou a questionadora da vida, sempre foi. Falei, olha, os artigos dizem que não tem que induzir. Em vários países, o médico até processado. Por que eu tenho que induzir? Se está fazendo monitoramento, se tem o bem-estar fetal se tá garantido, bem-estar, se tá o pré-natal, de 42 semanas mais um, mais... Aí eu comecei a questionar várias questões sociais também. Aí na Europa, eu falei com a minha sogra, ela acha que nasce. Assim, para eles é tudo normal demais. A questão do medo foi cultural, introduzido principalmente nos países subdesenvolvidos. Cultura cesarista, né? Para comercializar, né? Enfim, tem toda uma história. Comercialização do nosso corpo. Mas é uma chegada importante, então. Uma chegada aí que traz essa possibilidade de você, pelo que você está contando, né? Você colocar todo esse conhecimento materializado ali no parto da sua filha, na boa chegada dela e na sua conexão, né? Essa primeira conexão, então, já foi importante para resgatar o meu poder. O poder de parir resgatou o meu poder do feminino. Eu tive um encontro com esse feminino. De tirar... como se fala? Sair dessa fusão menina para dar o passo... Agora eu sou uma mulher. Essa ruptura, assim, que você fala de uma mulher adulta, né? Adulta e mãe. Eu tenho uma responsabilidade. Porque eu sou filha única, então eu sempre fui assim... a boneca da família. Eu não fazia nada. Até hoje eu não sei cozinhar. Aquele lugar de cuidar. Graças a Deus, porque eu nem quero aprender. Eu sempre fui muito cuidada, muito mimada, muito cuidada. Então, meus pais faziam tudo por mim. Eram pessoas pretas, mas que me paparicavam, me bajulavam e tal. E existem, né? Existem realidades diferentes. Crianças negras são criadas com todo cuidado e afeto. Cuidado. Porque também, às vezes, é isso. Olham pra gente e nesse lugar desse imaginário que é racista, muita gente não vai admitir que uma mulher da sua idade, uma mulher negra, uma mulher preta,
preta, que tem esse lugar do letramento, não só racial, mas social, pode ter sido uma criança que cresceu bem numa família negra também, né? Sempre falam das nossas crianças como nossa existência sempre foi de tragédia. Mas não, a gente tem essa realidade de poder ter sido cuidado também. Sim. E isso é plural, né? Porque senão sempre parece que você tem aquela vida sofrida, seu pai e sua mãe não cuidaram de você, sua família era disfuncional. E a gente tem essas realidades importantes também, diferentes, né? Que isso choca às vezes. Como é que tem sido? Ai, com a minha filha é uma benção, assim, e nós tivemos vários momentos difíceis, né, a perda do meu marido também, enfim, e ela voltou pro Brasil, ela tá amando o Brasil, por calor humano. É uma descoberta, né? Porque ela nasceu aqui, mas com 1 ano e 7 meses nós fomos para a Itália quando eu acabei a minha formação como psicóloga. Porque eu pensei e falei com ele, eu falei, gente, eu não vou para um outro país sem uma formação, e lá é importante. Vários tipos de profissões que, para nós, é uma profissão, lá eles não consideram. Tem o racismo, tem toda uma questão... Essa questão eurocentrada mesmo, essa visão, né, da erudição, né, que você tem que da erudição, você tem que ter a formação acadêmica, e não é curso técnico, porque lá nem existe essa coisa do curso técnico também. Ou você se formou, ou você... socialmente, para eles não é nada. E como eu estava entrando numa outra sociedade, assim, tem coisas que você questiona, mas você não vai mudar a sociedade em 1 minuto. Você não vai... É um processo. Né? É um você processo. Vai ser atravessada, na verdade. Você está falando assim que a gente você tem que se adaptar. Você morou na Itália por esse tempo, né? E a sua própria filha, assim, sai daqui muito pequenininha. Sim. E tem a primeira infância dela lá, esse processo de adaptação. Como é que foi esse lugar de escolarização dela? E quais foram os desafios que vocês enfrentaram juntas? Gente, os desafios, o choque porque eu sou preta, no olhar. Só que como eu também sou artista aqui no Brasil, mas não lá, eu tô acostumada a todo mundo me olhando o tempo todo, e eu gosto. Então, às vezes é difícil para mim entender o olhar, aquele olhar é do preconceito, é racista ou não, porque eu gosto das pessoas me olhando. Com esse lugar da atenção. Da atenção, virem-se para mim. E todo lugar que eu vou, todo mundo se virava, e eu plena, e ninguém entendia, porque às vezes a pessoa quer que você se sinta oprimida. Oprimida. Né? E eu não me sentia. E o meu marido sempre falava, não, você vai entrar nos espaços, levante a cabeça, exija. Ele me impulsionava também, porque às vezes tinha alguns constrangimentos, assim, salas VIPs. Ah, mas é minha esposa. Tem que fazer aquela questão de assumir. Né? De assumir e de ser um pouco ríspido e rígido, mas num tom. E eu comecei a entender como é que eles... Tem uma coisa de empoderamento nato no italiano, que é um negócio muito surreal, que não interessa a gente, assim, aqui no Brasil, os níveis, as classes sociais e a nossa história de vida faz com que muita gente, às vezes, fique submisso, às vezes até estando num cargo superior, a pessoa ela ainda fica meio serviçal. Né? Você é um comportamento cativo. Lá eles já nascem sentindo o rei de Roma. Porque é aquele lugar do pacto narcísico da branquitude mesmo. Eles têm um pacto loucura. Que se olha no espelho e eu vejo poder, né? E o poder, como eu vejo, é sempre branco, é sempre sou eu. E às vezes tem umas muito coisas... Natural, né? É muito natural. Tem umas coisas contraditórias que às vezes você pede favor para uma pessoa que está te servindo, sei lá, um garçom, uma coisa, a pessoa te maltrata como se você estivesse fazendo favor para a pessoa. E a gente reclama aqui do serviço no Rio de Janeiro. É bem estranho, É bem estranho. É bem estranho. E lá na escola da minha filha, o contraste era, lá tem muito acesso a bonecas pretas, Barbies pretas, e de diversas formas de corpos. Isso é maravilhoso. E eu comprava e deixava acesso a ela. Não só as magrinhas, mas botava as com corpos volumosos, que tem bundão, peito e tal. E ela, mamãe, a mamãe, a mamãe. Já fazia aquela... E ela levava para a escola. Aí teve uma vez que ela falou, mamãe, o menino falou que a minha boneca é suja, que ela é preta, que ela é feia. Aí eu falei, o que você falou para ele? Ai, que a minha boneca é linda porque ela é igual a minha mãe. Minha mãe é linda, é maravilhosa. Ela questionando o menino. E já afirmando positivamente, né? E era a única criança que levava bonequinhas pretas. E as pessoas foram aceitando, e as mães começavam a falar comigo, a se aproximar mais. Para entender, né? O que era isso, né? Entender, e a curiosidade, porque para eles é muito surreal, porque não passa na escola, e a outra falha, nada sobre outras culturas.
É bem eurocentrada, né? Extremamente. E você acha que, assim, essa sua formação, que foi tão importante para você chegar no primeiro momento por conta dessa questão de aceitação social, mas depois você percebe, né, que essa sua formação como psicóloga, ela acaba te ajudando a lidar com toda essa situação. E como é que é isso? Assim, você se sentiu preparada por esse conhecimento? Você conseguiu aplicar e te ajudou? Como Me é que ajudou você muito. sentiu? Porque eu vejo várias amigas que estão lá, ficam em depressão. Eu sofri racismo, eu sofri vários tipos de racismo, mas eu sei me posicionar e fazer com que o opressor se sinta inferiorizado e ridicularizado. Aquele constrangimento político. Eu que você faço faz, constrangimento, político pedagógico, né? bem pedagógico. Eu adoro, eu fico assim, me dá um prazer. Dá um prazer, dá um prazer. E depois eu fico rindo. Enquanto as pessoas estão lá na depressão sofrendo, eu tentei criar outros artifícios. Obviamente, eu já era totalmente estranha. Morava num bairro nobre em Milão, que já é estranho, né? A única preta do prédio, a única preta da sala, a única preta da escola, a única preta dos lugares que eu ia. Não gostava de ser a única, mas era a única pessoa ali. E as pessoas também me respeitavam, que sabiam que eu tinha um padrão social diferente. E também já achava estranho. Aí, quando meu marido faleceu, aí as mães... Você é casada? Porque tem a questão de burocracia documento. E eu estava tentando entender aquela sociedade, porque é completamente diferente quando falece uma pessoa no Brasil e lá na Itália. São outras questões. Aí, as pessoas falavam, eu tive que fazer toda aquela coisa funeral e tal, enfim, coisa pesada que eu não tinha mais capacidade mental e nem queria fazer, e algumas mães me ajudavam. Você é casada? Eu falei, gente, vocês não são casadas? A maioria não era casada no papel. Eu falei, gente, o que é isso? Porque nós aqui no Brasil, a gente vai dar o tempo, já não, passa já o fala pro sujeito, fulano, olha, passou de tanto, a gente ou muda de homem ou... É uma coisa cultural, né? Você acaba achando que é a normalidade. E você vê aquelas senhoras, aquelas pessoas, sabe, conservadora, toda construída. E sem esse amparo da instituição matrimônio. E sem esse amparo, e eu sou ela, mas como? Você Aí começa o questionamento, você é uma pessoa preta, você é de outro país. Eu falei, você sim, conseguiu mas casar com um italiano, aquela coisa assim, né? E é muito assustador, porque a gente vê que não é a maldade da pessoa, é a curiosidade de um desconhecido. Mas só tendo muita, realmente, arcabouço teórico como psicólogo para entender. Porque, assim, num primeiro momento, acho que a gente vai ler, né? Você fala assim, olha, essa é a história clássica. É uma coisa muito... Você tem que virar essa chave, né? É até ignorante. Teve uma mãe que falou assim... A sua filha vai mudar de cor, né, com o tempo. Aí você já fica assustada. E a minha filha chegou em casa, mamãe, os amiguinhos falaram que eu vou ficar igual a você, igual a sua cor, que vai mudando a cor com o tempo. Eu falei, filha, você já nasceu assim. No seu caso, né, você é uma criança. Não, e a mulher veio falar pra mim, ela não vai desbotar, vai desbotar. É porque ela nasceu meio desbotadinha. Mas dá uma pena que é tipo quase criança, ingênua. Assim, nesse lugar, eu entendo. Essa mãe psicóloga tem que estar ativa o tempo todo. Quando é que você descansa desse lugar? Você conseguiu, nesse período, descansar? Porque, assim, a gente refuta muito esse lugar de que muitas pessoas brancas, né, vão querer fazer a gente de Wikipédia, né? As várias Wikipretas. Wikipretas. E aí, você morando na gringa, você lá, faz a mestre educacional. Você vira a pós-doc, né? A pós-doc ali. Mas como é que você tinha esse espaço de respiro nesse lugar? Até para o ponto da maternagem, né? Como é que você se conectava com a sua maternagem, que era afetado o tempo todo por esse lugar, que você tinha que ficar fazendo atendimentos, né? Consulta, vou dar consulta. Eu não me sentia sobrecarregada. Eu achava engraçado, porque eu via, gente, como a ignorância social é grande por eles não terem conhecimento. Eu via que eram ignorantes. E a minha função era tentar reeducar na medida do possível. Não me cansava, depois com o tempo pararam, porque eu já eduquei, né? Vamos dizer assim, não vou ficar aqui falando. E agora, lógico, já me vem com outro olhar, porque eu casei, enfim, aquela coisa toda. Construir a reputação, a senhora, Quitéria, a senhora. Eu virei a senhora, né? Nossa. Tem todo porque tem uma hierarquia lá muito forte ainda. Tem essa questão de posições mesmo, né? Você ocupa Isso não muda posição. Ali. Isso não muda ali. Tanto que nenhum brasileiro, branco, preto, amarelo, que for, pode ter 1000 pós-doc, não vai chegar a nenhum patamar na Itália, assim, de ser CEO, cargos muito. Não chega porque eles bloqueiam, é só gente nossa.
Tem esse lugar, né, de um compromisso, um corporativismo ali corporativismo. entre Mulheres, nacionalismo. então, é raríssimo. É de nação mesmo, né? Só se ela for de uma família bem... Tipo a Meloni, enfim, tá lá, mas é muito difícil. E você falou também de uma outra coisa que a gente colocou aqui para falar, que foi esse processo de luto, né? Teve a perda do seu marido junto da sua filha, assim. Como é que vocês... Tô entendendo esse lugar, né? Que você se apropria muito bem e eu acho que isso é incrível. A gente tem que prestar atenção do quanto que o fortalecimento da nossa saúde mental, através do próprio conhecimento, não só de psicólogos, de pessoas que se cuidam, né? Com terapia, com processos... Importante. Também com cuidado médico profissional psiquiátrico também, porque a gente está vivendo uma sociedade que se autodiagnostica, que a gente tem, assim, para cada 6 pessoas, uma toma remédio, a gente não sabe como é que toma. Ir ao psicólogo não quer dizer seguir um tratamento. Então, você, desse lugar da psicologia, que passou por um luto parental, né, e familiar, como é que é esse processo? Como é que você acha que a gente pode deixar ele mais acessível para que mais pessoas consigam passar com essa possibilidade? Gente, o luto lá, assim, lá primeiro é assustador porque o sistema de saúde não é humanizado. Não, nada é humanizado ali. É público, mas existem coisas públicas também que não servem. Então, lá você não tem assistência nenhuma, não tem psicólogo. Eu tive que contar para ele que ele ia falecer, eu tive que contar a doença, eu tive que contar tudo, porque os médicos não falaram que não iam contar. E eu não ia... Eu, conhecendo ele, como eu conheço, ele é uma pessoa muito objetiva, ele queria saber. Ele me falava, se eu ficar inválido, eu quero eutanásia, mas também não pode porque é contra a lei. Então, ele era uma pessoa muito objetiva. Por conhecê-lo, obviamente, eu não ia fazer desencarnar sem saber. E eu tive que tirar forças sozinha, não sei de onde, porque eu deixava minha filha na escola, corria para o hospital, ficava o dia inteiro com ele, até o horário de visita, dando assistência, tentando ser o mais humana possível, e via o sistema hospitalar... Hostil. Eu estava pedindo qualquer hospital público brasileiro que falte até o algodão é mais humano. Porque aqui, quando falta alguma coisa, a gente se mobiliza, a gente joga na rede social, vai aparecer uma alma. Uma rede mais quente, né? Tem um apoio. Né? Vai resolver alguma coisa. Pode não resolver 100%, mas algo você vai ter de acolhimento. E lá não tem isso. E eu não podia deixar ele ali sozinho, numa cama, e sem saber o motivo, sem saber o porquê. É muito difícil ter os exames. Esses abandonos, né? Os abandonos, Europa, né? é muito. Eles não sabem trabalhar bem com a questão emocional. Na verdade, eles são repressores de tudo na vida, principalmente das próprias emoções. O problema da minha filha na escola é ela ser muito extrovertida, simpática, muito calorosa, abraçar demais, beijar demais as crianças, alegria demais. O afeto como um problema. Isso foi um problema. Nossa. Eu fui chamada na diretora por isso. Eu falei, gente, isso é comum no Brasil. Nós somos assim. Ela puxou esse meu lado. Umas crianças se abraçam o tempo todo, beijam o tempo todo, demonstram as suas emoções. Demonstram. Né? E lá eles têm um controle de regular as emoções. De você não se expressar. Você não pode ser o que você quer ser. Não dá ainda ali. Mesmo em Milão. É muito complicado. Tem uma sociedade muito repressora e limitadora do ser mulher, do ser qualquer coisa. Nós avançamos muito. Depois da pandemia, então, demos o salto triplo. Mas vários lugares na Europa e em outros países também está complicado. E a questão... Você fez a pergunta do luto. Eu senti abandono total e eu só tinha eu mesma. Fazendo terapia com psicólogo online aqui no Brasil e tentando buscar as minhas ferramentas do que eu estudei na psicologia. Porque não tinha como parar e ficar numa depressão profunda. Eu até parei um tempo, mas assim, levando a filha na escola e voltando, que nem um zumbi. Você entra no automático. No automático, destruída, sem querer lavar cabelo, pintar, fazer qualquer coisa. Eu estava sem cabeça, porque quando ele faleceu, primeiro eu tive que contar para ele a doença. Eu fiquei com ele até o final. Eu encaminhei ele para o plano espiritual. Nossa. E ele parou de respirar na minha frente. No seco. Não tinha, não. Por mais que você estivesse se preparando, você nunca está pronta para isso. Eu não estava pronta para aquilo. Eu nem imaginei, porque para mim, eu até perguntei para a enfermeira, gente, vocês não põem aparelho de aferimento cardíaco, respirador, pipi, monitoramento, nada. Eu borrifava água na boca dele pra porque fica ressecando. Cara, eu fiz um trabalho assim. Gente, vamos fortalecer e valorizar muito o SUS, porque essas experiências são
E eu vi, assim, vários pacientes pré-terminais ou terminais, as portas dos leitos abertas, sem biombo. É só esperar para morrer. Sem respirador, sem nada. Eu falei para a enfermeira, quando uma pessoa entra numa parada cardio, como é que vocês fazem? Ah, ela não, a gente passa no corredor, escuta a respiração, morreu. Nossa. Aí eu perguntei para a segunda, falei, não, essa pode ser uma pessoa perturbada, talvez a segunda seja melhor. Não, a mesma informação. Mesma, então é protocolo. Sabe a era do Hospital Michel Foucault lá no início? Aquilo ali não mudou. E eu tive que me fortalecer nisso, tentar dar o suporte nessa passagem dele, ter forças para contar para minha filha e para me estruturar na medida do possível. E eu também não queria ter nenhuma medicação. Porque eu acho perigoso você... Num momento desse, né? Num momento desse, porque eu tenho uma filha, eu vou ter que também acabar entrando numa situação, porque a gente tem que desmamar a medicação, não é simples. Vou tomar um antidepressivo. Ele não vai resolver esse problema, ele vai te deixar chapada. Dá aquela anestesia daquele momento, mas depois você tem todo um processo. Eu falei, não, da mesma maneira que tive força para parir, eu vou ter força para resolver isso aqui. Não foi fácil. Fiquei uns 2 meses fora da rede social. Fui tentando resgatar a força e falei, não, eu vou ter que lutar sozinha. E essa força de mãe, você falou, né? Ao mesmo tempo que você teve força para parir, você ia ter força para enfrentar esse momento. Essa força de mãe que você conquistou, ela foi essa principal ferramenta, então. Principal. E eu tinha que cuidar da minha filha, mas como eu sou uma pessoa muito de imagem visual, eu estava destruída, cara acabada, uma droga, sem dormir. Eu me olhei no espelho e não me reconheci. Aí foi aí que bateu o start, assim. Eu falei, não, eu tenho que mudar. Aí eu olhei pro espelho, até fiz um vídeo no Instagram, falei, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Porque assim eu me afundo. Eu vou entrar na depressão, ou eu vou me entupir de álcool, bebida de vinho lá, ou você se suicida, ou você fica doente. E tem que ter essa honestidade, né? Acho que esse lugar da gente se encarar no espelho com honestidade. Com honestidade. Principalmente quando a gente está nesse processo de maternar e de ter outras pessoas que dependem da nossa vida, acaba sendo, né, um lugar de olha... É o limite, você precisa agir a partir daqui. Agora. Ainda mais quem está sendo rede de apoio, né? Lógico. E aí, acho que tem uma outra coisa também que a gente estava pensando, quando a gente montou, né, o nosso roteirinho para falar com você, foi sobre essa questão. Você estava lá, uma trajetória que virou uma trajetória solitária, né, por conta de ser a única mulher negra em muitos espaços, e depois com a perda do seu marido também, você se torna mãe solo, né? Então, tem essa outra questão que é muito extrema. No Brasil, a gente tem mais de 11 milhões, né, de mulheres que estão nesse arranjo de maternidade solo, e as pessoas que gestam, né? Elas são as que mais precisam nesse momento de rede de apoio, e aí você é doula, né? A gente tem essa questão dessa categoria de doulas como uma categoria prioritária no nosso trabalho, não só a partir do dia da doula, que é uma lei nossa, a gente está batalhando pra caramba para que a gente tenha doula na atenção básica, no SUS, né, para que no processo do pré-natal a gente tenha essas gestantes com esse acesso. Como é que chega a doulagem na tua vida, assim? A doulagem chegou quando eu estava buscando a história da humanização do parto para o meu parto. Aí encontrei cursos de maternidade e tal, mas eu achei aqueles cursos tão profissionais, assim, no sentido muito comercializados, né? Aí vi alguma coisa sobre doula, porque minha mãe conhecia a Fadinha, que foi uma das pioneiras, aí ela falou, faz o curso de doula. Aí eu fiz o curso de doula, fiquei encantada, e isso me ajudou muito a me encontrar na escolha do meu parto. Desculpa. Aí eu conheci, na época, a Morgana e todas as que fundaram a Associação de Doulas. E nós fundamos. Eu fiz parte da militância na ALERJ para poder ter a votação da Lei das Doulas. Sim, a Juliana Cândido, que também é uma das fundadoras, está na nossa assessoria, né, na Mãe Data, está com a gente desde 2016, desde antes de ser vereadora. E ela falou, né, dessa tua história, que foi uma participação muito importante na aprovação da lei. Da lei. Nossa, foi uma luta, gente. O pessoal me ligava de madrugada. Na época era o Dornelles, Francisco Dornelles, que estava no governo. Ele não entendia o que era a doula. Aí ele não assinou, de madrugada me ligando, ele não assinou, mas foi votado por unanimidade. Aí depois eu liguei para uma outra pessoa e falei, gente, explica para ele o que é. Enfim, aí acabou assinando e votou. E foi importante porque agora a gente tem esse direito de ter a doula sim.
E está crescendo, cada dia que passa as pessoas estão tendo mais conhecimento, reduz bastante a violência obstétrica, tendo acompanhante e doula alinhados, né? E a segurança emocional que Segurança você falou, emocional, né? é E você, essencial. assim, como psicóloga, com todo esse conhecimento, com essa participação militante mesmo que você teve nesse projeto, como é que você se dá um recado, assim, sobre a importância das doulas para todas as mulheres? O que você falaria? Gente, é extremamente importante desde o pré-natal, porque ela orienta, né, sobre questões que são dúvidas corriqueiras que o médico, obviamente, não vai ter tempo também de dar aquela atenção, porque tem outras funções. Então, ela passa segurança pelas questões fisiológicas que vão acontecer, psicológicas, as questões emocionais. Nós não fazemos atuação no corpo da mulher, nós não somos médicos, né? Mas o suporte emocional naquele momento, pela experiência, é essencial, que faz a mulher ficar mais segura. Porque quanto mais você eliminar as dúvidas, as incertezas, mais fácil será o trabalho de parto, menos horas durará também, tem mais probabilidade, né? Gente, maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente tá aí, doula não faz parto, faz Faz parte. parte. Ó, doula, psicóloga, falamos desse lugar de mãe. Então, uma defesa mais do que qualificada de alguém que passou por essas situações para poder se preparar, né? E que consegue defender isso com a excelência de uma mulher preta. Muito obrigada mais uma vez por ter falado sobre isso. E aí, como a gente já passou por todo esse universo, né, de várias quitérias, e que bom que existem várias dentro de você, várias versões, a gente também não pode deixar de falar, né, que te admira há bastante tempo nesse lugar artístico, como você falou. Sempre foi muito bom poder te olhar nesse lugar de identificação e representatividade, porque às vezes era isso, você era a única. A gente está falando de participações na Globo, Páginas da Vida, Grande Família, Zorra Total, e numa época em que a nossa representatividade era muito menor do que é hoje. Então, assim, várias coisas que você deve ter escutado sozinha, várias coisas que você deve ter superado também sozinha para estar ali representando muitas de nós, né? Como é que foi lidar com isso naquela época que você era menina, que você falou? Essa mãe chega depois, mas naquela época uma quitéria menina, belíssima, mas, assim, objetificada também, Sim. né? E coloca ali como um acessório. Como é que você conseguiu lidar com isso? E você teve a sua saúde mental naquele momento? Você tinha já esse entendimento? Como é que você se protegia desse ambiente? Então, eu me protegia com várias possibilidades, porque eu sempre gostei dessa questão da função da sensualidade na TV. E a dança é muito sensual. E a sensualidade, para mim, é algo muito natural. Ela emana de mim. Só que como ser sensual sem ser vista de forma objetificada? Isso que é muito estranho. E nos bastidores, eu sempre andava com meu pai e com a minha mãe para me proteger. Tem essa presença, então, familiar. Óbvio, óbvio. Eu falava, mãe, eu vou usar você como escudo, ela pode usar. E isso inibia realmente o acesso, já era uma estratégia minha. Isso inibiu muito o acesso, me fez conquistar o trabalho, porque eu tinha uma imagem diferente, né? O coquinho. E eu ouvia cada coisa absurda que não se diz, porque temos as leis, naquela época não tinham as leis, e eu era a única, poucas pessoas assim que eu vi em teste. Eu fazia teste de coisa que nem era meu perfil. E eu acabava entrando às vezes porque eu tinha essa coragem. E eu já ouvia, nossa, seu nariz é largo, seu cabelo é ruim, sua pele é não sei o quê. Uma coisa que me incomodava pra caramba, admirando sempre você como uma mulher preta lindíssima, era aquele lugar de ver na reportagem a exótica. Eu sempre fui exótica. Porque não era bela, belíssima, bonita. Eu era preta diferenciada. Quando o jornalista me chamava, vamos chamar a Quitéria que ela é uma preta diferenciada, ela sabe falar, ainda tinha essa questão. Porque no samba e no carnaval, o que acontece? As rainhas pretas na época, fazer matéria era um negócio muito difícil. Você não via, você via os encartes da manchete com o corpo, o glúteo. Sim. Quando citava o nome era um milagre, porque só citavam as brancas. E só faziam matérias brancas. Aí quando eu entrei para a vinheta de carnaval da Globo, como mulher preta, tinha a Valéria, só que a Valéria estava grávida, reduziram a vinheta dela, teve todo um processo cultural em relação a isso. E aí disseram que ia ser a nova Globeleza, eu fiquei explodida na mídia e todo mundo começou a me chamar para fazer matéria. E aí me chamavam porque eu tinha feito uma coisa na Globo. E eu aproveitei isso, era já passista, e eu sabia que isso ia me potencializar também para me tornar rainha, porque na época todo mundo queria rainha ou famosa ou com dinheiro. Eu não tinha dinheiro, então vamos ficar famosa. Então as coisas foram encaminhando. E aí a jornalista, a primeira vez, me perguntou: eu estou chamando você aqui, uma revista importantíssima, tá, gente? Não vou falar o nome. Porque você fez um negócio da Globo, me pediram para fazer essa pauta, mas já vou falando, eu odeio entrevistar sambista, e ainda mais mulher, porque vocês não sabem falar, vocês são tudo ignorantes, não tem formação. Aí eu deixei ela fazer a catarse dela, né? Aí eu olhei para a cara dela, eu falei: minha senhora, você está equivocada. Ela já tomou um susto.
os sambistas, tem muita gente que tem formação, nós não somos ignorantes, o samba é a cultura. Aí comecei a fazer... Começou a dar consulta aquele época, aquele processo pedagógico. Pedagógico, eu sou sempre a pedagoga do negócio. E eu respirei fundo, porque a vontade de você xingar, ofender a pessoa. Isso. Mas eu ia perder aquela pauta. Tem que ser estratégica, né? Maravilhosa, que não via pretas fazendo. Eu falei, eu não vou perder essa pauta. Eu consegui pegar a mulher, dar um nó na mulher. É ressignificar o que seria o engolimento de sapo, o que seria ali mais um episódio de racismo para você. Mas eu fui avançar. tão forte que o negócio que era notinha virou 4 páginas. Ela, eu amei você, você é uma preta diferenciada. Aí eu virei a preta diferenciada do jornalismo. É horrível, mas é a única forma que eu tive de me manter e estar em espaços que não estaria nem eu e nem ninguém. E sabendo que a sua representatividade era coletiva. Coletiva. Né? Que isso abriria espaço para muitas outras. E né? eu comecei a peitar mesmo. Agora que eu já sou alguma coisa da Globo, nem tinha contrato, mas enfim, estão Você dizendo. aproveitava o status para Vou entrar em todos os eventos. Eu quero entrar no Copa Palace. Eu fui a primeira preta, rainha, a entrar no baile do Copa. Tinha só eu, Glória Maria, Teresa Araújo. E as socialites, você não é aquela mulher do samba? O que você está fazendo aqui, naquela época? Eu falei, mas não é um baile de carnaval, e então? E eles questionam, mas querem a foto, né? Querem a foto. Porque todo mundo queria... Porque eu lembro muito disso. Eu falo, nossa, gente, o pessoal queria tirar foto como se... É o troféu, É o né? troféu. É a materialização. É Ela está entre nós, assim. E é muito violento, né? É violento. Mas eu não me senti inferiorizada e nem me sentia mal com isso. Mas porque se eu que sentisse lugar... mal, eu não ia sustentar. Mas eu acho que é esse lugar que você, assim, aí vamos falar, né, desse arcabouço emocional que você vai construindo ao longo da vida por ser uma criança amada, cuidada, ser essa menina também, porque eu acho que tem isso, como você está falando dos traumas, né? Às vezes a gente tem tantos traumas de inferiorização desde a infância, quando a gente chega na vida adulta, no primeiro confronto que você tem com os opressores, você se diminui, porque quem deveria te fortalecer, quem deveria te dar autoestima, não te deu. E aí você fica já, caraca, o primeiro que vem te derruba. Mas é porque meus pais passaram por um estágio muito ruim. Meu pai, para sair de uma favela lá no Zumbi com 18 irmãos, ele foi para a Marinha. E na Marinha ele queria parar de descascar batata. Aí ele pensou, vou entrar nas lutas da Marinha. Se tornou campeão, conheceu os oficiais e montou, com o investimento dos oficiais que se tornaram amigo deles, uma loja e se tornou empresário. Então ele deu um salto. Ele rompeu, né? Fez uma ruptura realmente com e eram ciclo, pretos, né, empoderados, né? Porque... E aí você, com a autoestima bem construída, conseguiu ali fazer esse afronte, que pra gente é muito positivo, é um afronte, né? Realmente. Mas aí vamos falar um pouquinho, então, já que a gente não falou, falamos de artista, falamos dessa sua... Porque eu acho que é isso mesmo que as pessoas têm que entender, assim. Às vezes a gente até cai também nesse lugar de reconhecer a partir da objetificação que nos foi dada. Por isso que pra gente é tão importante você trazer isso. Que é uma pessoa que estava preparada para fazer o afrontamento que a gente precisava para ter outras representatividades e que fez. A tua história sempre foi essa, uma história de enfrentamento nesses espaços e de imponência mesmo, rainha, e aí vamos para império, né? Vamos para o império ser... Pra gente vai sempre muito legal acompanhar, porque era aquela coisa de ter uma rainha preta que abraçava a comunidade e que estava ali, só que depois você saiu e aí voltou. Como é que tá sendo? Vamos falar desse retorno, como é que tá sendo? Então, eu continuei no Império, mesmo morando fora, eu vinha como rainha da escola, abria o desfile antes da comissão de frente, era uma outra função. E retornar a ser rainha de bateria, agora que eu voltei a morar no Brasil, eu tenho mais condições de ser uma pessoa mais frequente, né? É maravilhoso, porque eu não saí querendo sair, todas as minhas saídas sempre teve uma situação estranha, complicadora, os bastidores são muito complexos. Os bastidores de samba são, né? É muito pesado, e não é que eu sempre quis continuar, na verdade. E aí tem gente que fala, saiu porque não dá dinheiro, saiu... E são muitas fanfics que são criadas, né? Não, mas teve uma época também por conta disso, tanto que eu fui contra a comercialização num período, porque exigiram. E o Império nunca tinha feito porque eu era passista, então eles me davam roupa, nunca me cobrou espaço. Eles tiraram uma pessoa que pagava para me colocar, que isso já foi uma revolução na época, no início do ano 2000. É de honrar realmente quem tem envolvimento no samba. E teve toda uma militância social, porque é uma escola de militante da resistência do samba, várias pessoas... Falando de Serrinha, né? A gente Serrinha, tá falando de reinado ali ancestral. E a pretitude antiga estava viva, tia Eulália, a Dona Ivone também estava, enfim, tem uma turma ali que estava fazendo parte desse contexto. Alguns continuam. E eles lutaram muito por mim, né? Isso foi muito importante, porque eles queriam mudar o contexto e retornar ao reinado preto. E eu fiquei um tempo, só que tem sempre alguém querendo tirar só o tapete, né?
Ela não dá nada na escola, nunca deu nada, nunca deu dinheiro. Aí eu ficava horas sambando que nem uma louca na frente da bateria, porque eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu sangue aqui, vou sambar até... Aí vai ter que passar por cima de mim e sambar mais do que eu para poder ficar... Essa coroa vai ficar pesada. Então, eu sempre fui peitando, vinha obstáculo, eu passava por cima. Mas teve uma hora que não deu, às vezes aí me tiraram para vender o carro, aquela coisa toda, muito tempo atrás. E agora eu estou podendo voltar com uma estrutura, que isso é importante, porque tem um gasto, a escola está na série ouro. Sim. E, infelizmente, nós não somos vistas como profissionais, tendo exigência profissional. Isso teve um problema histórico, porque a rainha, ela deveria ser tão respeitada quanto a porta-bandeira. Sim. Porque desde o início das escolas de samba existíamos. Só que ocultaram as rainhas pretas, principalmente as fotos nossas, porque éramos pretas com coroa. Então, no jornalismo, na época, eles não iam colocar. Eles só iam imprimir a bandeira. Ou a bandeira ou a coroa. Então, a bandeira tem um símbolo também, ok. Mas a coroa, eles ocultaram. E agora nós descobrimos com a doutora Helena Teodoro que a gente está reconstruindo a história do carnaval, vamos fazer um livro, as fotos de algumas rainhas. Aí é chocante você ver esse apagão histórico. E ele é muito proposital, muito intencional. Muito intencional. Porque E não o samba colocava nem o sempre nome das exaltou pessoas. as negritudes, né? E exaltar as negritudes a partir de uma mulher que sabe usar esse... E é o lugar que a gente fala, né? Sim. A nossa sensualidade, nossa sexualidade, ela não é algo para ser comercializado, ela é algo para ser exaltado e ela é natural. Mas eles usam tanto esse lugar de um artifício de achar que é o pejorativo, que é o vulgar, que quando você assume tudo isso, tem um compromisso com essa imagem preta, sensual, reluzente e altiva de uma rainha, eles querem esconder o tempo todo. Então, salve a Helena Teodoro Salve e salve Quitéria Chagas também. Porque o movimento negro recriou a ideia do carnaval brasileiro não com o intuito de corpo nu e dessa desvalorização do corpo, porque a gente só usava longo, as rainhas também. Na década de 60 é que vieram... Aquela apresentação, né, com vestidão, tinha uma faixa também. Era só vestido longo, sim, a pretitude usava roupa de corte, não podia nem usar as roupas africanas. Tinha a questão da corte, né? Era uma coisa império europeu preto, vamos dizer assim, que era para dar aquele impacto, aquele choque social. E criaram um rancho carnavalesco preto baseado no rancho carnavalesco português. Aí, em 60, que começaram a desnudar esta mulher preta e a vender seus cargos. Que aí vem aquele lugar da mulata como acessório tipo exportação, físico. senta no colo do gringo, aquela coisa toda horrorosa que... E é isso. Imagina ser mãe e tendo que lidar com tudo com isso. Tudo e isso, ainda tivemos poucas, né? Eu lembro que teve, acho que foi Solange Couto que desfilou grávida e tudo mais. Verdade. Mulher negra, assim, que a gente lembra dessa imagem, acho que eu lembro de Solange. Mas é muita história, né? Se a gente for parar pra falar desse lugar também do samba, mas que bom que você está de volta. Eu acho que a gente valoriza muito, né? Não só o território ancestral, que é a Serrinha, mas o Império Serrano, com toda a sua magnitude para o Carnaval Carioca. E ter você nesse posto, acho que significa estar alinhado com o compromisso que é político e social também para a comunidade. Então, é uma representatividade de muita qualidade. E aí a gente vai para o nosso papo reto de mãe. Está terminando o nosso podcast. Muito gostosa a conversa, mas vamos lá. É rapidinho, tá? É o que vier na cabeça. Um sonho. Ai, um sonho, gente. Restabelecer o amor. Ai, adorei. Tenho. Preciso, mereço. A gente tem que ter alguém pra amar, Merece né? mesmo. Um medo. Medo, gente. Gente, eu já enfrentei tudo na vida que não tenho mais medo de nada. Tá difícil ter medo. Teve uma que falou pra gente que tinha medo de ter medo. Não tenho nem medo do medo. O medo tem medo de mim. Aí, ó. Eu tô num nível assim, tão hard, mas já passei por tanta coisa. Então, divide com a gente uma vitória na sua carreira. Vitória na minha carreira foi... gente, tantas conquistas. O retorno como rainha de bateria, eu acho que... Firmando o pé. Esse retorno realmente foi uma coroação histórica. Os jornalistas, todo mundo comentou. E da forma que veio... resgatando a história, botaram a minha imagem na fachada da quadra, porque tinha imagem da rainha antiga, enfim, tem toda uma história. E essas imagens da figura preta na quadra, a pessoa preta retornando, isso é simbólico, isso é representativo, isso é importante. Mesmo, né? E a gente está disputando o simbólico também, né? Sim. Um aprendizado que você teve na gestação. Resgate do meu poder como mulher.
É uma mulher que te inspirou na infância, Quitéria menina, assim, quem te inspirava? Minha avó. Minha mãe também. É difícil dividir. Cara, isso tem sido incrível. Mulheres pretas, né, a gente está fazendo esse podcast com a gente, né, com essas mães pretas, e todas estão trazendo esse lugar de referência das mulheres da família, vó, Sim, mãe. Isso é importante demais para nós. E uma mulher que te inspira hoje? Que me inspira hoje? Nossa, tem tantas mulheres. Difícil, viu? Porque são inúmeras mulheres pretas que eu admiro tanto. Ai, vai uma que não seja da minha família, que a minha mãe minha mãe é minha inspiração, Mas deixa eu chutar aqui, eu vi recentemente a Thaís Araújo. Eu Boa. acho a trajetória dela extremamente importante, os posicionamentos dela, a simplicidade como mulher, como mãe, e essa questão de manter e ter aquele amor, relacionamento com Lázaro também. Eu acho o casal assim maravilhoso. E é legal a gente ver uma estrela preta da magnitude da Thaís amadurecendo na nossa frente, né? Tipo, envelhecendo como vinho, né? Como vinho, é muito bacana. Muito bacana mesmo. Aí um desejo, assim, pro Rio. Vamos falar de Rio de Janeiro, né? A gente falou de Serrinha. O que você deseja pra nossa cidade, assim? O que eu desejo, eu acho a nossa cidade tão maravilhosa, é melhorar cada vez mais e dar mais suporte na saúde pública, porque a saúde e a educação, assim, é importantíssima. E um desejo para as mães do Rio. E principalmente ter, a educação escolar que na Itália, na Europa, tem integral. Integral. Necessário. Aquela era Brizola, CIEP, aquela historinha, sim. aquilo ali, piscina, natação, é aquela esporte. Luta, né? Para que as crianças tenham muito mais do que o trabalhinho de casa para fazer, né? Tem que ter essa estrutura. E assim, um desejo para as mães, né, que fazem tudo isso mover. Porque quem está lutando por educação, por saúde, quem está lá do lado da pessoa que está quase desencarnando são as mães, né? O que você deseja para elas? Eu desejo que as mães elas tenham mais apoio para elas também não só servirem e cuidarem do próximo, porque a gente fica aquela coisa muito tenho que fazer, e sobrecarrega essa mulher, né? Nós mulheres somos muito sobrecarregadas. Eu acho que tem que ter uma estrutura mais de ter cuidadores para os filhos, para ela ter um espaço para ela se cuidar, para ela se ver também. Essa olhada no espelho que é tão importante para a gente poder se fortalecer, né? Nosso eu, a nossa vaidade, o nosso ego, ele também precisa de um nutrimento. Senão a pessoa morre, ela só cuida do outro e dela. Quando ela se cuida, né? A gente tem falado muito disso, essas políticas de cuidado, né? Essas políticas que vão dar suporte para que a gente possa ser e para que a gente possa poder, né? Você falou desse lugar de assumir esse poder. Aqui o nosso podcast é o Mãe, né? Tudo pode, como a gente está falando ali. É um questionamento e uma afirmação para todas nós, né? E aí eu tenho a nossa pergunta final. Por que você acha que é importante ter mais mães na política, nesse lugar que eu estou ocupando, por exemplo? Para ter mais pluralidade também nas construções das leis, né? Porque nós temos um outro olhar. Essa nossa visão é uma visão do feminino. Porque o homem ele não vivencia isso. Ele pode ser extremamente companheiro, parceiro, estar ali, ver, pontuar algumas coisas, apoiar, mas ele não vai ter essa sensibilidade, esse olhar amplo, né, do que nós precisamos. Então, é importante ter as mulheres, ter os gêneros todos também, para ter uma maior equidade, para poder você ter uma sociedade mais justa. Para todo mundo, né? E assim, esse lugar, né, de merecer, a gente poder viver num lugar de felicidade, de amor, como você falou, de comunhão, de comunidade. Queria te agradecer. Chegamos no nosso final. Falamos sobre muita coisa. O nosso tema era esse lugar, né, de pluralidade das mães, a partir da trajetória de Quitéria, que para a gente representa esse lugar plural. A gente queria desconstruir alguns mitos que recaem sobre os corpos de mulheres negras, imagens de controle, né? Então a gente está vendo aqui uma rainha que assume que retoma o seu lugar de reinado, mas que, além disso, divide com a sua comunidade muito conhecimento como psicóloga, como doula, como mãe, como alguém que sempre teve ali, não só empoderada, mas apropriada também por possibilidades que vieram antes dela, né? Ela falou de família também, desse resgate, então é muito importante para a gente que todo mundo esteja prestando a atenção, visibilizando, valorizando e reconhecendo a trajetória de mulheres mães pretas, porque sim, a gente está pautando esse lugar de que a sociedade pode ser boa para todas as pessoas,
pessoas a partir da movimentação de mulheres como nós. Então, Quitéria, mais uma vez, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, mas, primeiramente, agradecer muito pela sua participação, que nos ensinou tanto hoje. Gente, muito obrigada por esse espaço maravilhoso, te agradeço. E que nós, como mãe, tudo podemos, mas também temos que saber o nosso limite para também não sobrecarregar e nos cuidarmos, né? Eu acho que esse é o ponto importante. Ó, o recado do amor, né? A gente tudo pode, mas se estiver sobrecarregada, peça ajuda. Pedir ajuda fica difícil, né? Criar rede de apoio. Então, você que está vendo uma mãe sobrecarregada, ajude, apoie, suporte, se comprometa com as mulheres, se comprometa com as mães, se comprometa com as pessoas que mais precisam, né? Verdade. Somos nós. E a gente tem muita força para seguir, então queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui, convidar para acompanhar o nosso podcast em todas as plataformas e também fortalecer a gente, ficando com a gente para o próximo episódio, que vai rolar aí muita participação de tantas pessoas incríveis e é uma felicidade estar com vocês. Mãe, tudo pode.